Moisés, um certo dia ele chegou para o Senhor Deus, lá no Monte Sinai. Ele já estava conversando com Deus todo dia, 40 dias e 40 noites. Ele não tinha fome nem sede, porque a presença do Senhor nos alimenta e nos dá saúde. De repente deu vontade de Moisés ver a face de Deus. É como alguém que conversa com você por telefone, talvez seja uma pessoa agradável, de repente você quer ver a face daquela pessoa, quer ver como é que aquela pessoa é. Assim foi Moisés. Senhor, mostra-me a tua face, mostra-me a tua glória. E o Senhor disse: Moisés, farei passar toda a minha bondade perante você. Pede o que quiseres, que te darei. Mas não peça para você ver a minha face, porque jamais alguém vê a minha face e continua vivo. Mas ali o Senhor estava propondo a vida do seu filho neste mundo de uma forma simples, de uma forma humilde e desvestida de glória. O Senhor ele estava querendo atender a Moisés, mas só que no bojo da sua glória, se Moisés visse pelo menos um pouquinho da glória de Deus, ele derreteria. Mas o Senhor Deus agora apontou para Jesus e disse: olha, ali tem uma rocha e tem uma fenda. Eu vou passar, você fica atrás daquela fenda. E eu vou passar e vou colocar a mão na fenda. E você fica olhando, vai estar escuro. Mas quando clarear é porque eu terminei de passar e você vai me ver pelas costas. Então tá, Moisés foi para lá e ficou na fenda. Estava tudo escuro. Mas de repente, o Senhor tirou a mão e Moisés viu o Senhor pelas costas. Pelo fato dele ter visto o Senhor pelas costas, o seu rosto brilhava e excedia a luz do sol, que quando ele desceu do Sinai, não podiam contemplar a face de Moisés. Tinham que colocar alguma coisa na frente dos seus olhos, para que não ficassem cegos também. Ninguém consegue contemplar a luz do sol no meio-dia, porque senão cega, queima os olhos. Só por ver o Senhor pelas costas, Moisés ficou daquela forma. Depois de 1450 anos, veio o Senhor Jesus, a rocha de Horebe, a rocha fundamental, a rocha principal da esquina, a rocha da igreja, que é Cristo. O fundamento da igreja é Cristo, aquela rocha que ele mesmo disse a Pedro: tu és Pedro, mas sobre esta pedra colocarei os fundamentos da minha igreja. Esta pedra era ele próprio. E aquela fenda que Moisés olhou era o buraco, a lança que atravessou o Senhor Jesus, derramando sangue e água. E através da morte vicária, a morte expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário, agora nós poderemos ver o Senhor. Ainda não podemos, mas poderemos. Aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Agora um dia veremos o Senhor face a face, através desse Jesus. Então, irmãos, ninguém pense que é tão fácil, mas também ninguém pense que é tão difícil. Não é tão fácil, porque tem que renunciar ao mundo e à carne, e as atitudes do próprio coração. A atitude do próprio coração do homem é má. É má. É egoísta. É querer fazer as coisas a seu bel prazer. É não querer deixar o Senhor operar. Mas quando nós temos a atitude de servir ao Senhor e deixar Ele guiar a nossa vida, porque não adianta grandes palavras, não adianta orar muito, jejuar muito, se não tiver uma atitude de servir ao Senhor com fidelidade e de
pedir ao Senhor que crie amor no coração um pelo outro. Porque quem trouxe o Senhor Jesus neste mundo foi aquele amor que brotou no seu coração pela humanidade. E Ele tirou a sua glória e deixou lá com o Pai. E veio humildemente como uma criança simples e teve um encontro corpo a corpo com a humanidade. Ele andou no meio das pessoas. E muitos o criticavam porque ele era muito simples. Mas quando chegava perto dele, a voz do Senhor, o seu olhar e a sua presença fazia as pessoas tremerem e temerem. E ao mínimo gesto, ele curava os enfermos. E assim também o Senhor nos dá este poder. E a igreja do Senhor Jesus, ela é crescida através dos milagres, sinais, prodígios, maravilhas. E esta igreja em Nova Suíça, ela continuará sendo uma bênção e cada dia mais e mais abençoada. Nesse momento, eu gostaria de convidar a Assembleia a se colocar de pé. Nós queremos convidar aqui a esposa pastora Dimar e a esposa do evangelista Moistevão. Dizer ao Moistevão e a sua esposa que nós o admiramos muito e estamos sempre à disposição para que possa estar sempre diante do ministério e da obra, e também quando precisar de alguma coisa estaremos aqui. Pode subir aqui. Nesse momento, o evangelista Moistevão, que cuidou com tanto carinho desta obra, ele irá passar a chave. A chave é um símbolo. É um símbolo. Símbolo de responsabilidade. Ele foi grandemente responsável por esse trabalho. Nós queremos receber dele a chave e ele vai dizer obrigado para a igreja ter confiado a ele no ministério este trabalho. Meus amados, mais uma vez, da paz do Senhor, eu quero pedir para os que congregam aqui, membros e congregados, se assentar. Todos que congregam. Visitante permanece de pé. Somente os irmãos aqui. Quero convidar aqui os diáconos da igreja. Ricardo. Ricardo não veio. Qual outro? Mondomércio, por favor, chega aqui. São 3 diáconos que nós temos aqui. Um não veio porque está com a esposa enferma. E temos um presbítero, mas não conversa. Cooperadores, os membros homem, os membros homem. Eu apresento e entrego ao pastor Rubens 3 diáconos, com ausência de um. Também um presbítero não congrega. E os demais cooperadores. Todos são cooperadores. Então esses que estão sentados são também um passo ao Senhor, apresento ao Senhor o ministério. Aqui estão os que congregam. E aqui está a chave do templo. As crianças agora podem levantar. Agora,
adolescentes. Parabéns pelo procedimento. Amém. Agradecemos ao jornalista Estevão, sua disposição, seu trabalho. O trabalho não para por aqui. A obra do Senhor continua. Cada um de nós, tanto os cooperadores, quanto os diáconos, quanto os departamentos da igreja, continuarão fazendo a obra do Senhor e progredindo cada vez mais para que agrade ao Espírito Santo de Deus para enviar honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Então, nesse instante, nós passamos aqui para a pastora Guimar essa documentação. O Estevão é bem organizado. E essa chave é sua responsabilidade a partir de hoje. Amém? O pastor Guimar não vai falar nada agora. Ele vai ter muito tempo. Convido a todos nesse instante a fazermos uma oração, agradecendo ao Senhor por este trabalho, por esta obra do Senhor, e que cada coração aqui fique em paz. O Espírito Santo de Deus sabe o que está fazendo. O irmão Estevão, o evangelista Estevão, estará em paz. Um homem de lei, um homem justo, um homem honesto e organizado. Sua esposa o acompanha e o Senhor, por certo, lhe estará saúde e muitos dias de vida. Peço também isso ao pastor Guimar, a sua esposa e seus familiares. Nós vamos orar nesse instante. Não precisa ajoelhar, pode ficar de pé. Convido a todos que fechem os seus olhos. Quando se fecha o olho, você alcança outra dimensão pelo pensamento. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua presença, agradecidos, Senhor, por tudo que nós temos visto aqui neste lugar. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu Filho, o evangelista Estevão, que tem cooperado de uma forma voluntária e aberta, com alegria na Tua obra. Peço a Ti, Senhor, que lhe dê vida, saúde, a sua esposa também. E agora, a pastora Guimar, que assuma este trabalho, sua esposa, os seus familiares também. A esta igreja, o corpo de cooperadores, os diáconos, os departamentos da igreja, os que estão visitando hoje, aqueles que ainda virão. Peço ao Senhor que abençoe a todos, dando-lhes poder e graça pelo Teu Santo Espírito, para que possam continuar a boa obra do Evangelho. Te peço em o nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica. Levante a sua mão comigo e repita: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja comigo e com minha família.